Olá, gente. Então, nós vamos hoje aqui mais um review. Vamos hoje aqui falar da Bíblia King James 1611 de estudo Holman. Então, só para poder introduzir, né, esse review, é bom a gente assim também falar antes de tudo que essa Bíblia, a Bíblia de estudo Holman, é uma Bíblia já famosa no mundo, é uma Bíblia já usada em língua inglesa e também em língua espanhola, e eu acho que também existe ela em outras línguas, né? Agora, ano passado a BV Books trouxe esses estudos, a Bíblia King James Fiel, que ela já havia lançado, que é uma Bíblia simples, que creio que você já conhece. É uma Bíblia simples, sem estudo nenhum, né? Contendo só o texto mesmo. E o que diferencia a Bíblia King James Fiel da BV Books é porque ela é fiel a quê? Fiel ao texto Receptus, que é o texto usado na Reforma Protestante. Então, o texto da Bíblia de estudo Holman é o mesmo da King James Fiel, certo? Então, aqui a caixa dela, a caixa que ela vem, né? Uma caixa bem bonita. Só que ela já está fora da capa aqui e eu vou mostrar aqui a minha Bíblia que eu pedi. Eu escolhi a preta, que eu achei a preta mais bonita, com mais cara de Bíblia, né? Tem uma azulona aí que também é bonita. Eu acho essa daqui mais bonita. Então vamos ver aqui no interior dela. A capa dela é uma capa aqui que imita couro, né? Parece que é um tal de PU. Eu não conheço muito bem esse material. Então aqui uma folha de rosto muito bonita, essa Bíblia. Um material muito bom. Aqui nós temos os índices dessa Bíblia. Eu vou aproximar mais a câmera um pouco. Aqui nós temos os índices dos artigos antes de Gênesis, né? Antes de nós entrarmos em Gênesis. E aqui o índice dos livros. Então, vem aqui. Aqui nós temos os livros da Bíblia em ordem alfabética. E aqui nós temos uma introdução à Bíblia de estudo Holman, por Cláudio Ferreira Rodrigues, da BV Books editora. Ele vai aqui falar, né? Então aqui o que é essa Bíblia aqui, o que é que ela traz e qual a sua importância para o brasileiro. Aqui ele vai trazer vai aqui falar um pouco sobre as características da Bíblia de estudo Holman, ou seja, o que é que ela traz. Então aqui diz que ela traz as referências cruzadas, notas de estudo, mapas, quadros e estudos de palavras, ilustrações, e são muitas aqui, depois eu mostro aqui algumas fotos, introduções, cronologia e também artigos. Aqui ele vai trazer aqui algumas páginas que vai mostrar mais ou menos como é que funciona o estudo Holman, né? Os estudos Holmans. Então nós temos quadros, muitos quadros, são alguns termos que ele vai pegar, né, essas palavras e vai trabalhar de forma mais profunda. Aqui vai falar dos gráficos e aqui as imagens, que essa Bíblia traz muitas imagens nas notas de rodapés e nos artigos. Então apenas isso. Então aqui é a lista de colaboradores das notas de estudos por livro, né? Aqui dos artigos também, o nome das pessoas que ajudaram, né, a fazer os artigos e escrever os artigos que nós vemos nessa mapa. Lista de mapas, ilustrações e quadros. São muitos também. Ilustrações, quadros. Aqui é uma lista de estudo de palavras em hebraico. Então essas palavras aqui são as palavras em hebraico, onde nós temos
aquele quadrozinho lá que vai trabalhar um pouco mais essas palavras. E aqui são as palavras gregas, que também nós temos no Novo Testamento. Abreviações, plano de salvação, vai também, né, traz aqui um pequeno esboço falando sobre isso. E aqui nós temos um artigo, como ler e estudar a Bíblia. Então ele vai trazer esse artigo aqui, isso antes de Gênesis. Um artigo grande até. Aqui nós temos um outro artigo, a origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento, por Jeremy Howard. Eu estava lendo esse artigo aqui, ele é riquíssimo de informações. Muito bom. E depois desses artigos, nós vamos entrar aqui no Antigo Testamento e no livro de Gênesis, tem uma pequena introdução. E em todas as introduções dos livros, nós temos uma imagem que diz respeito àquele livro, né? Ao tema desse livro, pelo menos. Então, nessa introdução, nós temos a timeline aqui embaixo. A timeline vai dar as datas ali onde ocorreram os eventos desse livro e vai trazer também um mapa geral do que trata o livro, o tema, autor, aquela coisa que nós já sabemos que existe nas Bíblias de estudo. Aqui nós vamos chegar no texto bíblico. Antes disso, quero aqui mostrar o primeiro artigo que essa Bíblia traz aqui dentro da Bíblia mesmo. É esse artigo aqui que trabalha em princípio ou no princípio, que é o texto onde começa o livro de Gênesis, né? E quem fez esse artigo foi nada mais, nada menos do que Edson de Faria Francisco, brasileiro, dando a sua colaboração aqui na Bíblia King James de Estudo Roma. Isso é muito bom para nós, os brasileiros, né? Ver o quanto o Brasil já está entrando aí, já está entrando como uma referência, os seus eruditos aí no mundo acadêmico aí, porque, como eu falei, é uma Bíblia internacional, né? Mesmo que essa versão seja uma versão brasileira. E aqui você vê que o tamanho da fonte, que é uma fonte confortável para a leitura, e também a fonte das notas. As notas, essa Bíblia traz muitas notas de estudo, muitas mesmo. No caso de Gênesis aqui você vê que sempre as Bíblias de estudo em Gênesis já trazem realmente muitas notas. Mas para que vocês verem, ó, eu vou trazer aqui em Êxodo 18, para você ter uma ideia. Ó, olha o tanto de nota que tem aqui. Ou seja, essa Bíblia tem muitas notas, muitas notas. Então tá aí. É confortável também as notas de estudo. Aqui, como eu falei, ó, o quadro de palavras, como se fosse um dicionário mesmo. Vou passar algumas páginas porque eu marquei algumas folhas aqui com alguns detalhes aqui específicos. Aqui, ó, nós temos um outro artigo. Eu tem aqui um outro artigo. E esse artigo... Então, nesse outro artigo, nós já temos aqui um detalhe a mais, ó, que são as imagens que essa Bíblia traz. Muitas imagens com uma qualidade riquíssima. Elas são muito nítidas, então ajuda ainda mais a nós entendermos o conteúdo ao qual nós estamos ali estudando, né? Então, tem outra página aqui que eu marquei. Deixa eu ver, os mapas. Os mapas dessa Bíblia são no meio do texto. Ela não tem mapa no final da Bíblia. Os mapas são aqui no meio. No caso aqui, ó, é o mapa da rota do Êxodo. Então fica exatamente em Êxodo, no meio do livro de Êxodo, que é para o leitor ele se situar no meio do texto mesmo, né? Eu acho isso muito legal. Muito legal. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Os desenhos, né, que ela tem, ó, aqui. O desenho da Arca da Aliança, bem feito. É um pouco pequeno esse desenho, mas dá de nós entendermos. Isso também ainda em Êxodo. Vou ver aqui mais uma outra página que eu escolhi. Ó, uma outra imagem aqui já no livro de Josué. Essa imagem aqui das muralhas de Jericó. Então isso aqui é arqueologia. Essa Bíblia ela tem também um pouco disso, né? Além das notas que, é claro, irão trabalhar também um pouco disso.
Não são notas tão complicadas para se entender. Essa Bíblia, eu vi até pessoas assim reclamando sobre as notas, que é porque ela é feita para todo tipo de leitor, não só os acadêmicos, mas também o leigo. Aquela pessoa mais leiga, ela pega uma nota dessa daqui, ele vai entender quase tudo que ele vai ler aqui, entendeu? Nessas notas. Então, eu creio que essa foi a intenção de não fazer notas tão difíceis de se entender com linguagem acadêmica. Aqui nós temos um desenho da Jerusalém da época de Davi. Eu gosto dessas imagens porque, como eu disse, está no meio do texto, aqui está em 2 Crônicas. Então, consequentemente, nós vamos ver, logo após aquela imagem, nós vamos, é claro, ter a próxima imagem, o Templo de Salomão, como ele era por fora e por dentro, cara. Muito bonito. Parece que isso aqui é feito com aquele bico de pena, né? Aquela arte com bico de pena que eu acho muito bonito. E em cores, né? Que é melhor ainda. A Bíblia NVI de estudo, por exemplo, ela traz também uns desenhos muito bacanas, mas em preto e branco. E essa daqui não, ela traz com as cores. Aqui, no tempo de Neemias já, ou seja, como era a cidade na época de Neemias. Então, uma Bíblia realmente fantástica. Vamos ver aqui agora, essa imagem aqui eu achei ainda mais bacana. A antiga Babilônia. Vou aproximar mais aqui a imagem para vocês verem aqui, ver se dá de ver melhor. Então, a antiga Babilônia, no tempo de... Olha só, em qual livro? No livro de Daniel. Ou seja, exatamente para poder situar o leitor nas histórias que trata esse livro. Um livro profético, mas também tem muita história nesse livro. Muito bom, muito bem feito. Essa outra imagem aqui eu achei também muito bonita, muito bacana. A cidade de Jerusalém do Novo Testamento, como ela era mais ou menos na época de Cristo. Então ela tem aqui os números, dentro da cidade, e aqui embaixo nós temos as legendas para cada número, né? Para situar também o leitor aqui. Outra coisa interessante no texto do Novo Testamento, no texto bíblico, as palavras de Jesus estão em vermelho. Isso é muito bom também para identificar aonde Cristo fala e aonde ele não fala. Um termo grego aqui, monogênes. Então ele vai explicar, né, o que quer dizer esse termo aqui, essa palavra que quer dizer unigênito, né? Para quem não estuda grego, não sabe, é exatamente isso que quer dizer. É o unigênito de Deus, que é um termo usado muito por João. Vou passar aqui porque o vídeo também não fica tão grande assim, né? Eu achei muito legal essa imagem aqui no livro de Hebreus, na carta de Hebreus. Porque lá ele trata do santuário, do templo, tal. Ele vai lá explicar, o autor ele vai explicar como que Cristo ele cumpre, né, todos os rituais profeticamente ou através do seu sacrifício na nova aliança. Então ele traz inclusive uma imagem de novo do templo de Salomão, mas em 3D, né, como se fosse assim 3D. Muito bonita essa imagem aqui, muito bonita. Então, gente, essa é a imagem. Mais outro artigo, muitos artigos, como eu falei, essa Bíblia traz muitos artigos. Olha só a quantidade de notas. Aqui 1 Pedro, veja aqui, para quem Pedro mandou essa carta, Ásia Menor. Então você tem uma imagem ali daquela localidade hoje. Aqui você tem uma imagem da casa de Pedro, feita pela Igreja Católica, ali, inclusive essa igreja aí. Então, gente, ela não é branquinha, ela é uma página meio que assim amarelada, quase como a Bíblia arqueológica. Para quem tem ela, sabe o que é que eu quero dizer. Então, 2 João, quero só aqui mostrar que quando acaba Apocalipse, acabou a Bíblia. Ou seja, não tem nenhum outro recurso. Todos os recursos desta Bíblia estão
dentro do seu interior. E também, só para não deixar passar, como eu disse que essa Bíblia ela não tem epígrafe, ela só tem as epígrafes originais, ou seja, as que foram escritas no texto original. E onde que nós temos isso? Apenas nos Salmos. Os Salmos é o único livro bíblico que originalmente trazia, né, ou traz as epígrafes, que são os títulos. Exemplo aqui, ó, no Salmo 19, você tem aqui, ó, o título, ó, ao músico-chefe, Salmo de Davi, apenas em Salmos. Apenas em Salmos. Então, como eu falei, tem uma leitura, essa Bíblia tem uma tradução bem interessante, olha, como eu falei aqui em Salmos, na King James Fiel, só para poder, eu gosto de falar as coisas e também mostrar, né? Você vê aqui as epígrafes, ó, nos Salmos, na King James Fiel. Ok? Então, apenas aí, essa aqui é a Bíblia King James de Estudo Roma. Muitos dizem que ela foi a melhor Bíblia ou o melhor lançamento de 2018 e eu concordo. Assim, eu não tenho as outras, né? As outras que também foram lançadas, mas eu quero dizer assim que essa Bíblia aqui, eu estou lendo ela em Gênesis, né? E eu confesso que essa Bíblia tem uma leitura muito gostosa, né? Muito interessante. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse review aí. Então tá aí. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Dê um joinha aí no nosso vídeo. E compartilhe esse vídeo. E comente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.